Bom dia, nono ano. Vamos para a nossa aula de história dessa semana. Lembrando a vocês, né, que semana que vem nós vamos encontrar pelo Zoom, tá certo? Para ter nossa aula virtual em tempo real, né? Nono ano vai ser terça, de 7h20 a 8h50, com aquele intervalo de 10 minutos, que vocês sabem que o Zoom tem, né? E depois na quarta-feira, das 9 às 10h30, mais ou menos, com intervalo também de 10 minutos, que vocês sabem que tem, né? Vocês já participam do Zoom com algum outro professor, né? Então, essa semana, nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Uma guerra que dura 4 anos, de 1914 a 1918. E, como vocês sabem, né, por se tratar de uma guerra, é algo que vai trazer muita devastação para o mundo, né? Não só para os países envolvidos, mas para o mundo como todo, né? O mundo todo vai sofrer com essa Primeira Guerra Mundial, né? Como o próprio nome já diz, é uma guerra que vai abranger o mundo inteiro, tá certo? Então, até aqueles países que não participam diretamente da guerra, eles vão ter uma participação indireta, tá? Mesmo que seja indireta. Então, a gente tem essa guerra, a Primeira Grande Guerra, né, que vai de 1914 a 1918. E é uma guerra que foi provocada pela ambição, né, das nações europeias. Tá? A gente pode relatar aqui que as nações europeias foram até a África e até a Ásia para conquistar territórios nesses dois continentes, no continente africano e no continente asiático, né? Então, cada nação europeia vai até a África e até a Ásia conquistar territórios. Então, fazer daquela região colônias, certo? Porque são colônias prósperas, ricas, né? E a Europa vai para lá, então, para tirar o que eles têm de bom, né? Essa corrida ambiciosa dos europeus na África e na Ásia vai gerar, é um dos fatores que faz com que aconteça a Primeira Guerra Mundial, né? Porque insatisfeitos com a divisão territorial nas colônias, eles vão provocar uma guerra. E é isso que nós vamos estudar nesse capítulo 10, referente à Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, a gente vai ver aí que é uma guerra que dura 4 anos e que traz muita devastação para o mundo inteiro, né? Se ela acontece de 1914 a 1918, ela já acontece no século XX. Então, é algo muito recente para a gente, né? E logo depois da Primeira Guerra Mundial, vai haver uma Segunda Guerra Mundial, que vai ser mais devastadora do que a primeira, que nós vamos estudar logo depois também, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial, se ela foi devastadora, imagina a Segunda Guerra Mundial, tá? Imaginem, né, um dia de luta, de guerra nas favelas, né, nas comunidades, entre facções e polícia militar, já causam tantas mortes, né, em um dia de confronto. Imagine uma guerra que leva 4 anos. Tá? Quantas mortes ela não vai trazer para a humanidade? Tá? Então, olha só, a guerra acontece no século XX, de 1914 a 1918, né? Ela é causada, ela causa, né, tensão e rivalidade entre as grandes potências europeias, certo? O que vai levar aos países a entrarem nessa Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914, é a disputa colonial, como eu havia falado para vocês, a disputa nos territórios da África e da Ásia provocadas pelos países europeus. França, Itália, Alemanha, né, vão para a África e Ásia tentar pegar territórios, colônias, né, fazer com que aqueles continentes virem colônias dos europeus, tá certo? Então vai haver uma disputa colonial. Essa disputa colonial dos países europeus sobre a África e a Ásia faz com que aconteça a Primeira Guerra Mundial, né? Quando acontece essa disputa colonial, imediatamente ocorre também
uma concorrência econômica, né? Quanto mais território o país europeu terá ou tiver no continente asiático e africano, mais poderoso economicamente ele é. Então, por exemplo, se a França vai à África e à Ásia e ela conquista lá, não conquista não, ela pega para si, né, apenas um pequeno território, e a Itália, por exemplo, vai para lá e pega um território maior, economicamente, a Itália tem mais poder do que a França. Então, essa concorrência econômica, né, faz com que esses países europeus criem essa Primeira Guerra Mundial. Tá? E uma disputa nacionalista também. Né? Quem manda no meu país sou eu, o meu país é melhor do que o seu. Essa disputa nacionalista, né, esse superego criado pelos países europeus, vão fazer com que a Primeira Guerra Mundial venha a acontecer na realidade. Tá? Alguns movimentos nacionalistas surgem nessa época, o pan-eslavismo, o pan-germanismo e o revanchismo francês. São movimentos que vão surgir nesta época, tá? Dessa Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Bem, enquanto os países europeus, né, apenas estão falando que vai haver uma guerra, mas na verdade esta guerra não começa, eles estão vivendo um momento de paz. Porque a guerra ainda não eclodiu, então eles ainda estão vivendo um momento de paz. Porém, esses países europeus já estão se armando para que ocorra essa Primeira Guerra Mundial. Então, esse período em que os países europeus estão se armando, mas a guerra ainda não começou, é chamado de período da paz armada. Então, se eu perguntar para vocês, o que é o período da paz armada? É o período em que os países europeus estão se armando para a guerra, com munições, com armas, com canhões, né? Mas eles ainda não iniciaram a guerra. Então, a França está juntando armamento, a Itália juntando armamento, a Alemanha juntando armamento, né? Eles estão se armando, mas eles ainda não iniciaram a guerra. Ainda não teve o cuspe na mão, sabe a briga entre meninos? Que eles botam a mão na frente e falam assim, quem cuspir primeiro inicia a briga. Aí vai um bobo lá, cospe e tira a mão, um cospe na cara do outro. É isso. Eles estavam esperando exatamente esse cuspe na mão para que pudesse iniciar a Primeira Guerra Mundial. Então, eles esperavam um estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. E nós vamos ver já já qual foi esse estopim. Tá? Bem, então, durante o período da paz armada, período em que os países europeus estão se preparando para a guerra, mas não iniciam a guerra, eles estão se armando, mas não iniciam a guerra, né? Esses países vão fazer políticas de alianças. Ou seja, se a Inglaterra tem maior intimidade com a França, ela vai se unir à França, ela vai se unir a outro, a outro, a outro. Eles vão formar blocos, eles vão se unir para que eles possam se tornar mais potentes, mais fortes. Tá? Então, a Alemanha vai se unir ao Império Austro-Húngaro, vai se unir à Itália e vai formar o que se chama de Tríplice Aliança. O que seria a Tríplice Aliança? Os países que se uniram, 3 países, daí o nome Tríplice, 3 países se uniram para se tornarem mais fortes para a Primeira Guerra Mundial. Tá? Quais foram os países, então? Os 3 países que se uniram e formaram a Tríplice Aliança. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que era um império formado por Hungria e Áustria, que nessa época eles estavam juntos, tá? Então, Império Austro-Húngaro e Itália. Esses 3 países se unem e formam a Tríplice Aliança. Está formado um bloco que vai combater, que vai brigar com a Tríplice Entente. Quem fazia parte da Tríplice Entente? A Inglaterra, a França e a Rússia.
Esses 3 países vão formar a Tríplice Entente. E são exatamente esses 3 que vão sair vencedores da guerra, da Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Entente, ao final da guerra, né, vai sair vencedora. Por quê? Nesse interim, né, quando a guerra inicia, em 1914, tá, a Tríplice Aliança é formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A Tríplice Entente, ela vai estar formada por Inglaterra, França e Rússia. Só que a Rússia é um país que ainda vive como se estivesse lá no feudalismo, na Idade Média, né? É um país muito agrário, é um país pobre, é um país que não tem condições de estar na guerra. Então, a população russa pede ao imperador, ao czar Nicolau II, para tirar a Rússia da guerra. A Rússia, então, sai da guerra, porque a população russa vai estar vivendo uma guerra civil, uma guerra interna, dentro da própria Rússia. O imperador retira a Rússia da guerra, e no lugar da Rússia vão entrar, em 1917, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, vão entrar no lugar da Rússia na Tríplice Entente. A partir de 1917, a Tríplice Entente vai ser composta, então, por Inglaterra, França e agora Estados Unidos, porque a Rússia vai se retirar da Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Bem, por que a Rússia se retira da Primeira Guerra Mundial? Para conter as revoltas que estão ocorrendo dentro do seu próprio território, dentro da própria Rússia. Tá? Por isso que ela se retira da Primeira Guerra Mundial. Então, gente, olha só. Esse período da paz armada é o período que os países europeus estão se armando e estão fazendo acordos, né, para que um país possa apoiar o outro e formar os seus blocos. Formaram-se os blocos, Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Tá? Agora, esses países vão esperar apenas o estopim para dar início à guerra. E que estopim é esse? O estopim que vai detonar a Primeira Guerra Mundial vai ser o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando, ele é herdeiro do trono austríaco. Ora, a Áustria-Hungria, ela faz parte da Tríplice Entente, né? O Francisco Ferdinando é herdeiro do trono da Áustria-Hungria, que está lá na Tríplice Entente. Só que ele, o Francisco Ferdinando, ele e sua esposa estão fazendo um passeio, né, em Sarajevo, na Bósnia. Tá? E quando eles estão fazendo esse passeio na Bósnia, um estudante bósnio, tá? Ele pertence à organização secreta nacionalista Unidade ou Morte, né, que tinha o apoio da Sérvia, tá? Esse estudante, ele vai assassinar o Francisco Ferdinando. Assassinando o Francisco Ferdinando, vai ter início, então, a Primeira Guerra Mundial. Lembra ali no início que eu falei do cuspe na mão, do estopim? Esse foi o cuspe na mão. Quando o estudante bósnio assassina o herdeiro do trono austríaco, inicia-se a Primeira Guerra Mundial. Então, qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? O assassinato do arquiduque herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando. Esse foi o estopim, foi o que deu início à Primeira Guerra Mundial. Diferente das causas, né? O que contribuiu para que houvesse a Primeira Guerra Mundial? Aí nós temos, né, a disputa colonial, a concorrência econômica, a disputa nacionalista, né? Essas foram as causas, o que levou, né, as causas não, os fatores, né, desculpa, o que levou, né, os fatores que levaram a ocorrer a Primeira Guerra Mundial, tá? Agora, qual foi o estopim? O estopim, o início foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, tá certo? Quando ele e sua esposa estavam passeando
em Sarajevo, tá? Na Bósnia, pelo estudante bósnio, né, que mata aí o arquiduque Francisco Ferdinando, tá? Então, o assassinato serviu de motivo para uma reação militar da Áustria contra a Sérvia. Então, a Áustria vai atacar a Sérvia por conta do assassinato do Francisco Ferdinando, tá certo? Só que, na verdade, eles já estavam todos armados, esperando apenas um motivo para iniciar essa guerra. Beleza? Bem, devido à política de alianças, começou então uma reação em cadeia. Então, alguns acontecimentos que geraram o efeito dominó foi que a Áustria vai declarar guerra à Sérvia, por conta da morte do arquiduque Francisco Ferdinando, né? A Rússia vai declarar guerra à Áustria. A Alemanha vai declarar guerra à Rússia e à França. A Inglaterra vai declarar guerra à Alemanha. Iniciou-se, então, a Primeira Grande Guerra Mundial em 1914. Tá? E aí, essa guerra vai ter algumas fases. Essa Primeira Guerra, em 1914, vai ter 3 fases. A primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. A primeira fase, ela vai ser de 1914 a 1915, que ela é chamada de fase de movimentação, onde os exércitos de suas respectivas nações estarão se movimentando para chegar ao território inimigo. Isso vai acontecer entre 1914 e 1915, tá? Essa fase, então, essa primeira fase é marcada pela movimentação dos exércitos e pelo equilíbrio das forças na frente de combate. Então, em 1914, entre 1914 e 1915, nós não temos países ainda que estão na frente da batalha, ganhadores da batalha. Não, não temos. A batalha ainda está no mesmo nível, tá? Mortos de um lado, mortos do outro. Conquistas de um lado, conquistas do outro. Beleza? A segunda fase vai de 1915 a 1917. Essa fase, ela é marcada, ela é chamada de Guerra das Trincheiras, né? Porque os soldados já estão no território, em seus territórios para fazer a guerra, né? E eles vão cavar as trincheiras. São valas que eles vão cavar ao chão, né? E eles vão atacar aos inimigos pelas trincheiras. Nessas valas profundas, onde na frente eles colocam sacas de areia, arame farpado, né? Para se protegerem do inimigo, tá? E eles ficam ali nessas valas. Isso se dá entre 1915 e 1917, tá? A terceira fase, também chamada de fase das movimentações, né, é a fase que está entre os anos de 1917 e 1918. E ela é marcada por 2 acontecimentos. Lembram que eu falei para vocês, lá no início, que os Estados Unidos entraram na guerra no lugar da Rússia? Pois é neste ano, de 1917, que a Rússia vai se retirar da Primeira Guerra Mundial, do lado aí da Tríplice Entente, né? E quem vai entrar serão os Estados Unidos, porque a Rússia está vivendo, né, tensões em seu território, porque a população cobra melhores condições de vida, né? A chamada Revolução Russa, né? Então, a sociedade russa cobra melhores condições de vida e, por isso, cobra ao czar Nicolau II que retire a Rússia da guerra, porque a Rússia, estando na guerra, seria mais gastos e quando a população não tinha nem o que comer na Rússia, dentro do seu território. Então, o governo investia dinheiro na guerra e a população passando fome. Então, a população cobra do imperador, do Nicolau II, do czar, que retire imediatamente a Rússia da guerra. E a Rússia sai da guerra em 1917 e entram os Estados Unidos. Né? Então, os 2 acontecimentos que marcam essa fase de 1917 a 1918, a última fase da guerra, né? É a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. Tá? E o fim dessa guerra que dura 4 anos. Tá? A gente tem aí a entrada dos Estados Unidos, que vai ser decisiva
para a vitória da Tríplice Entente e dos seus aliados, né? A Alemanha perde a guerra e ela tem que assinar um acordo, um tratado de paz, tá? A Alemanha é um dos países que mais vai sofrer sanções com a perda da Primeira Guerra Mundial, né? E aí ela não vai poder se rearmar, ela tem que entregar parte do seu material bélico, ela tem que entregar territórios que ela havia conquistado na Ásia e na África para os países vencedores, para a Tríplice Entente, né? Então, ela tem que indenizar os países ganhadores. Então, a Alemanha é o país que mais vai sair sofrido da Primeira Guerra Mundial, né? Porque ela está do lado da Tríplice Aliança, que perde a Primeira Guerra Mundial. É por isso que, mais tarde, lá em 1939, né, vai haver uma segunda guerra, uma segunda grande guerra, que é a Segunda Guerra Mundial, provocada exatamente pela Alemanha. Por quê que a Alemanha provoca a Segunda Guerra Mundial? Porque ela começa a discordar deste acordo que ela assina aqui em 1918. Então, em 1939, ela cobra, né, esse acordo que ela foi obrigada a assinar e ela provoca a Segunda Grande Guerra Mundial. E aí a gente vai estudar que é uma guerra que traz muito sofrimento também para o mundo inteiro, tá? Então, voltando à Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é obrigada a assinar esse acordo de paz e ela, então, tem que entregar parte dos territórios conquistados, parte do armamento, não pode se rearmar-se durante um bom tempo, tem que entregar o material bélico, né? E quais foram as consequências dessa Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918? Olhem bem, olha o que acontece nessa guerra que durou 4 anos. Nós tivemos nessa guerra cerca de 9 milhões de mortos, cerca de 30 milhões de feridos, nações inteiras, países inteiros devastados, quebrados, né? Tudo devastado, tudo jogado para baixo, em ruínas, tá? Os Estados Unidos vão despontar aí como uma grande potência mundial, tá? Porque os Estados Unidos vão emprestar agora dinheiro para os países se refazerem, né? Então, ela se torna aí como uma grande potência mundial. Vai haver a criação do Tratado de Versalhes, que é o tratado onde a Alemanha assinou esse acordo de paz. O Tratado de Versalhes, ele é assinado na França, no Palácio de Versalhes, né? Onde a Alemanha assina essa condição de paz, tá? E os termos que são tratados nessa convenção, nesse tratado, tá? E vai ser criado aí uma espécie de instituição que vai procurar manter a paz mundial. Essa instituição vai se chamar Liga das Nações. Então, vai ser criada a Liga das Nações com o objetivo de manter a paz mundial, tá? A Liga das Nações, ela vai funcionar? Não, ela não vai funcionar. Tanto que em 1939 vai ocorrer a Segunda Guerra Mundial, né, tá? E a Segunda Guerra Mundial, ela ocorre exatamente porque a Liga das Nações não cumpre com o seu papel, né, de manter a paz mundial, tá certo? Bem, pelo Tratado de Versalhes, né? O que ficou estabelecido no Tratado de Versalhes? Que a Alemanha foi responsabilizada pela guerra e obrigada a aceitar algumas penalidades. Como? Ceder partes do seu território à França. A Alsácia e a Lorena foram entregues à França, tá? A Bélgica também, ela teve que entregar partes do território à Bélgica. A Polônia e a Dinamarca. Então, suas colônias foram entregues, divididas, né, entre a Inglaterra, o Japão, a Áustria, a França, a Bélgica e a Nova Zelândia.
Isso tudo, então, ficou estabelecido neste acordo que foi chamado de Tratado de Versalhes, tá? A França teve, a Alemanha, desculpe, a Alemanha teve que entregar um material bélico, material de guerra, né? E transporte aos países vencedores, tá? Ceder parte do Sarre à França por 15 anos. Ficou proibida de rearmar-se. Foi obrigada a pagar uma pesada indenização aos vencedores, a Tríplice Entente, e ficou sem a maior parte da marinha e da aviação. Por causa desse Tratado de Versalhes, é que mais tarde, né, a Alemanha, já como tendo lá à frente do seu governo, né, Adolf Hitler, vai se revoltar e vai contra-atacar, vai atacar novamente, né, os países e provocar aí a Segunda Grande Guerra Mundial, tá? Então aí, a Liga das Nações tinha como principal missão mediar os conflitos internacionais, procurando preservar a paz mundial. Como ela não consegue manter a paz mundial, né, após a Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações vai ser extinta e vai ser criada a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, o órgão responsável em manter a paz mundial que vigora até os dias de hoje. Tá certo? Então, meninos, a gente aí viu um pouco dessa Primeira Guerra Mundial, né? A guerra que vai trazer muitos desastres aí, né? Para devastação, né? Para os países como todo, né? Vai provocar uma grande crise também mundial, que vai ser chamada de crise de 1929, uma crise que vai fazer com que vários países venham à falência, e depois dessa crise de 29 é que nós vamos ter alguns países se tornando totalitários, ditatoriais, né? Com Adolf Hitler na liderança da Alemanha, com Benito Mussolini na liderança da Itália, Getúlio Vargas liderando aqui o Brasil, né? E Benito Mussolini e Adolf Hitler vão provocar a Segunda Guerra Mundial com os seus governos totalitários, ditatoriais, tá certo? Que é um assunto que nós vamos ver mais adiante. Então, a gente vai ficar por aqui com a explicação da Primeira Guerra Mundial. Na próxima aula que nós vamos fazer vai ser pelo Zoom, né? Na semana que vem. A nossa aula será pelo Zoom. Nós vamos fazer a leitura do livro, explicação, exercícios, e vocês vão poder tirar todas as dúvidas referentes à Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Então, fiquem com Deus e uma boa semana para todos vocês. Espero todos vocês semana que vem na nossa aula em tempo real, pela plataforma Zoom, tá? Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau, tchau.